Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de aplicação dos conceitos de momento de uma força. O livro utilizado é Universo da Física, volume 2, do José Luiz Sampaio e do Caio Sérgio Calçada, da editora Atual. E a página é a 36, exercícios de aplicação. O primeiro exercício diz o seguinte: a gangorra da figura a seguir está equilibrada. Qual é o peso do indivíduo A? A figura é muito simples. Nós temos uma gangorra que fica fácil de ser visualizada por uma simples barra na horizontal com um apoio no meio. Essa aqui seria uma madeira que está apoiada sobre esse triângulozinho de madeira aí. Tem uma pessoa aqui, tem outra pessoa de cá. A pessoa aqui foi chamada de pessoa A e essa pessoa da direita de pessoa B. A pessoa A tem um peso, que é o peso A. A pessoa B tem um peso, que foi chamado de peso B. O peso da pessoa B é 600 newtons. E a distância que a pessoa A está do centro, do ponto que nós chamamos de O, que é o eixo de rotação da gangorra, porque a gangorra pode girar tanto para cá como para cá. Esse ponto é o ponto de rotação, então. A pessoa A tem um peso A, que é o que se pede, e na verdade a distância que está da aplicação da pessoa, da força peso da pessoa A ao ponto de rotação é 1,6 metros. E a distância que está da força peso da pessoa B ao ponto de rotação são 2 metros. A pergunta então, qual é o peso da pessoa A? Lembrando que cada uma dessas forças vai realizar um momento naquele ponto de rotação, que é o mesmo que torque, e para que haja um equilíbrio, como está ali na figura, os dois momentos, como eles estão concorrendo um com o outro, porque veja bem, o peso A tenta girar a barra no sentido horário, por essa setinha que eu estou fazendo de verde aqui. O peso B está tentando girar a barra no sentido anti-horário, com essa setinha que eu estou acabando de fazer de roxo aqui. Cada uma das duas forças tenta fazer um movimento num sentido diferente. Então, os dois momentos, que são os momentos dessas duas forças, estão competindo. Para que haja um equilíbrio, o momento do peso de A tem que ser igual ao momento do peso de B. Se o momento do peso de A é peso de A vezes a distância de A, e o momento do peso de B é peso de B vezes distância de B, porque momento, só lembrando, momento de uma força, F qualquer, é essa força vezes a distância dela ao ponto de rotação. Então, eu já posso entender que o peso de A está na nossa equação, como uma incógnita, podendo então resolver o exercício. Peso de A vezes dA, que é a distância do peso de A até o ponto de rotação, 1,6, é igual a peso de B, que é 600 newtons, vezes distância do B até o ponto de rotação, que é 2. Portanto, eu posso dizer que peso de A é igual a 600 vezes 2, dá 1.200, dividido por 1,6. Peso de A vai ser, vamos fazer a continha, 1.200 dividido por 1,6, 750. Então, o peso da pessoa é 750 newtons. Em termos de massa, nós poderíamos dizer que a massa do A é 75 quilos e a massa do B seria quanto? 60 quilos, né? Porque a massa é o peso dividido por 10 da gravidade. Então, o que está do lado esquerdo é mais pesado do que o que está do lado direito. Por isso que as distâncias são diferentes para manter o equilíbrio. Então, agora nós vamos para o exercício de número 2, que diz assim, ó, o sistema esquematizado ao lado está em equilíbrio estático, ou seja, está em repouso. A barra tem seção reta constante, ela é homogênea
e tem peso 60 newtons. Qual é o peso do corpo C? Vamos fazer o desenho, que vai ficar mais fácil a compreensão. Você tem um suporte aqui, um ponto de apoio para essa barra horizontal. Essa barra está apoiada nesse ponto de apoio aí, e tem um fio que está sustentando essa barra, uma roldana aqui presa a um teto. Isso aqui seria um teto, e o fio passa pela roldana e se estende para o outro lado, onde tem um pezinho, um bloquinho aqui, que eles chamam ele de C, ok? E então esse bloquinho C é o que ocasiona o equilíbrio dessa barra, porque senão a barra desceria, né? Agora, o exercício pede para nós calcular o peso desse bloquinho C, porque logicamente o bloquinho C tem uma força-peso aqui para baixo, que eu vou chamar de peso C. Nós precisamos então calcular esse peso C, certo? Mas vamos partir do princípio do momento ou do torque. Se você observar, qualquer rotação que a barra sofrer, ela vai rotacionar assim a partir desse ponto de apoio aqui, né, que é o nosso eixo de rotação. Ela pode girar no sentido anti-horário, como no sentido horário, não é isso? Agora veja bem, a barra tem um peso. A barra tem um peso. Como ela é homogênea, na figura a gente não percebe que ela é homogênea, mas ela é retinha nas suas laterais. A sua massa é distribuída igualmente para todas as partes. Então o peso dela vai ser no centro geométrico dela, ou seja, que é o centro de gravidade. Então a barra tem um peso apontado para baixo, que nós vamos chamar de peso B, peso da barra. Mas se você também observar, esse peso do bloquinho C, ele passa a ser transmitido para a barra através desse fio que está na roldana. Ou seja, aparece uma força para cima aqui, que é a tração. Isso aqui chama-se tração. Força em uma corda, força em um fio, é a tração. Ok? Então, esse peso C, ele faz surgir a tração T na nossa barra. Lógico que a tração, ela provoca uma reação no bloquinho aqui para cima. Vamos colocar essa seta de uma forma melhor aqui. Então eu tenho uma tração T aqui também. Olha, a primeira tração que eu desenhei é a ação. A segunda tração que eu desenhei é a reação. É a resposta. O bloco puxando a barra puxando o bloco. Essas duas trações são iguais, porque ação e reação têm módulos iguais. Para o bloco C, se você olhar ele separadamente, digamos que esse aqui seja o bloco C, tem um peso para baixo e uma tração para cima. Como ele está equilibrado, aqui é o peso C e aqui é a tração. Como ele está equilibrado, o peso C tem que ser igual a T, que é a tração, não é isso? Então, se eu achar a tração, eu acho o peso C, porque os dois são iguais. Pode falar. Então, como que eu vou fazer agora o exercício? Olha só para a barra. O peso P quer girar a barra no sentido horário. A tração quer girar a barra no sentido anti-horário. Olha para a barra e o ponto de apoio e as duas forças agindo sobre a barra. O peso da barra quer girar ela no sentido horário, aqui, e a tração quer girar a barra para cima, no sentido anti-horário. Essas duas forças promovem momentos aqui no ponto O, torques no ponto O. Se a barra está em equilíbrio, os dois torques têm que ser iguais. Ou seja, o torque ou momento da força peso B é igual ao momento ou torque da força de tração. Daí eu posso dizer que o peso B vezes a distância de B igual a tração vezes a distância dessa tração, vai ser a minha equação-chave, em que o peso da barra está falando no exercício que é 60 newtons, eu coloco 60 no lugar do peso de B, vezes a distância do peso da barra. Agora vale lembrar que a barra tem 4 metros de comprimento, ou seja,
do ponto de apoio até onde está sendo aplicada a força de tração são 4 metros. Se a barra tem um peso que está no centro de gravidade, e esse centro de gravidade é no meio da barra, a distância de peso B até o ponto de rotação vão ser 2 metros, que é a distância B. 2 metros aqui no lugar da distância B. Isso é igual à tração que eu estou procurando, multiplicado pela distância da tração ao ponto de rotação, que são 4 metros. A tração está aqui e o ponto de rotação está aqui. São 4 metros de distância um para o outro. Então, no lugar do DT, eu coloco 4. Eu posso resolver a equação agora dizendo que 120 é igual a 4T. Jogo para cima, T é igual a 120 dividido por 4, onde nós concluímos que T é apenas 30 newtons. Ou seja, o peso do bloco C vale 30 newtons. Se peso do bloco C é igual à tração, o peso do bloco C é 30 newtons. Fechando aqui o nosso exercício. Agora nós vamos fazer a questão de número 6. Diz assim, ó, a figura representa um brinquedo chamado mobile, em equilíbrio estático. As barras horizontais e os fios têm pesos desprezíveis. Sabendo que o peso do bloco D é 1 newton, calcule os pesos dos corpos A, B e C. As barras estão na horizontais, estão de marrom. Os fios de vermelho, os bloquinhos de verde. Há um equilíbrio para o conjunto todo conhecido como mobile. Apenas um peso foi dado, que é o peso do bloco D. Calcule então os outros pesos de cada um dos blocos acima. Vamos começar olhando para a última barra, a barra de baixo, que está em equilíbrio, assim como todas as outras. Na barra de baixo nós temos pendurados o bloco C e o bloco D. Então, nós podemos dizer que existe uma força puxando o bloco para baixo aqui, outra força puxando o bloco para baixo acolá. E essas duas forças que eu coloquei de preto são forças ocasionadas pelos pesos dos blocos. O peso de D faz a força da direita e o peso de C faz a força da esquerda. Olha, tem um peso C aqui. Se eu olhar para o bloco, eu vejo que o ponto de rotação dele, o ponto O, está aqui, ó. O ponto O é o eixo de rotação. Para o bloco não, para a barra. Quer dizer que o peso C e o peso D promovem 2 torques. E se a barra está em equilíbrio, são torques de mesma intensidade. Vamos anotar aqui. O torque do peso C é igual ao torque do peso D. O torque do peso C é o peso C vezes a distância C. O torque do peso D é peso D vezes a distância D. O peso C é interrogado. Coloquemos então ele como uma variável. DC é a distância do peso C ao ponto de rotação. São esses 10 centímetros destacados aqui na figura. 10 no lugar de DC. O peso de D é 1 newton. Então vamos colocar 1 no lugar do peso de D. A distância de D são 20 centímetros, que é o peso D até o ponto de rotação, a distância entre esses dois pontos, 20 centímetros. Então eu posso dizer que peso de C é 20 sobre 10. Peso de C vai ser, portanto, 2 newtons. Posso agora olhar para o bloco de cima. Vamos abaixar um pouquinho a figura. Para o bloco não, para a barra de cima. A barra de cima está em equilíbrio também. Mas se você observar, eu vou tirar um pouquinho aqui de algumas informações dessa figura para a gente ficar com uma figura mais enxuta. Com a permissão de vocês, eu vou apagar isso daqui e isso daqui, porque já resolvemos essa parte. Olhe só para a barra de cima agora. Ainda existe um fio aqui, né, de vermelho, que eu vou colocar aqui de novo, ó. Tá aqui, esse fiozinho de vermelho, embora ele seja bem fininho, eu estou colocando ele grosso para poder destacar. Aqui tem outro fio, não é isso? Amarrado no bloco, segurando a barra também ali, juntamente com o bloco. Se você observar, o bloco B está puxando a barra para baixo. Vamos colocar aqui de verde.
O bloco B está puxando a barra para baixo através do seu peso, peso de B. E do outro lado, a barra de baixo está puxando a barra de cima com a força apontada para baixo. Olha a barra de cima, a barra do meio então, que é a que nós estamos estudando. Duas forças. A força do bloco B e a força que eu não dei o nome para ela ainda, da esquerda. Essa força não é a soma das duas forças que está na barra de baixo? Peso C mais peso D, que vai ser então uma força que eu vou chamar de F. Essa força F vai valer 1 mais 2, 3 newtons. É uma força que é o conjunto das duas forças que estão embaixo. Duas forças, peso C e peso D, apontadas para baixo, estão formando essa força F de 3 newtons, porque peso D é 1 newton, peso C é 2 newtons. Então a barra do meio tem essa força F e a força peso B, puxando ela em duas extremidades distintas, promovendo dois torques. Se a barra está em equilíbrio, os torques são iguais. Isso eu posso dizer, então, por causa disso eu posso dizer então que o momento, que é o torque da força F, tem que ser igual ao momento da força peso B. Isso para a barra. Vamos dar números para a barra. A barra de baixo vou chamar de barra 1, a barra do meio vou chamar de barra 2 e a barra de cima vou chamar de barra 3. Eu estou fazendo o cálculo então da barra 2. A força, o momento da força F é força F vezes a distância da força F, que é igual o momento da força peso B, que é peso B, vezes a distância B. A força F está do ponto de rotação que está aqui destacado de azul, da barra 2, a 20 centímetros. Podemos colocar então que F é 3, distância da força F vai valer 20 centímetros. O peso de B é o que se pede, está aqui a incógnita, peso B. E a distância de B é a distância do ponto em que a força B está sendo aplicada ao ponto de rotação da barra 2, 15 centímetros. Daí eu posso dizer que peso de B é igual a 60 sobre 15. Peso de B, então, vai ser igual a 4 newtons. Tudo bem? Agora vamos olhar para a barra de cima, que é a barra 3. Eu vou fazer a continha de verde aqui. Observe que na barra 3 tem uma força apontada para baixo, que eu estou destacando de verde aqui. Essa força eu vou chamar ela de F1. A barra de cima tem uma força F1. Vamos apagar alguma coisa aqui para poder despoluir o nosso desenho. Tudo que está aqui já pode ser apagado, que nós já utilizamos. Olha para a barra de cima e veja que sobre ela está agindo uma força que eu destaquei de verde aqui, ó, que eu chamei de F1. Vou apagar mais alguma coisa para ficar mais fácil de você compreender o que eu estou querendo dizer. Então a barra de cima, a barra 3, tem duas forças. A força F1 e o peso do bloco A, que está apontado aqui para baixo, o peso do bloco A. Então o torque do F1 é igual ao torque do peso A. Vamos colocar aqui de verde. O momento da força F1 é igual ao momento da força peso de A. O momento da força F1 é F1 vezes a distância dela, que é D1 que eu coloquei, peso A vezes distância A. Aqui já dá para fazer. F1 vale a soma de... Aqui não é o F, aqui é F. F e peso de B. São as duas forças que estão assim apontadas para baixo sobre a barra 2. Peso B, acabamos de calcular, é 4. F é 1 mais 2, que deu 3. Então, ó, F é 3 newtons, peso B é 4 newtons. 4 com 3 dá 7 newtons para a força F1. Então, a força F1 é 7, vezes a distância da força F1 ao ponto de rotação que está destacado de azul aqui. O ponto de rotação da barra 3 é o ponto de azul. A distância de F1 até o ponto de rotação, quantos centímetros? 10 centímetros. Então, eu coloco 10 no lugar de D1. É igual a peso A, não sei, peso A, vezes a distância do peso A ao ponto de rotação, 35 centímetros. Então eu posso dizer que peso de A é igual a 70 sobre 35, que vai dar quanto? 2. Peso de A, 2 newtons. Está aqui a resposta de tudo que se pergunta no exercício de número 6.
Agora nós vamos resolver o exercício 7, que diz o seguinte: o sistema esquematizado está em equilíbrio. A barra é homogênea e de peso 90 newtons. E o peso do corpo C é 20 newtons. Qual é a intensidade F da força exercida pelo indivíduo sobre a barra? A barra está apoiada nesse ponto de vermelho, onde vai ser o ponto de rotação da barra, o ponto O, o eixo O. O bloco C tem um peso que eu vou colocar aqui apontado para baixo, peso C, que é igual a 20 newtons. A barra tem um peso também, que está no ponto em que coincide com a metade da barra, no centro de gravidade da barra. É o peso da barra, vou colocar peso B. E essa barra tem 90 newtons de peso. Calcule o valor da força F. Como que nós vamos observar essa figura? Os torques de cada força. A força F quer fazer um torque na barra no sentido horário. A força peso C anti-horário e a força peso B também anti-horário. Desculpa. É o contrário, né? Aqui, se você observar, peso, como o ponto de rotação está de cá, o peso C quer girar a barra para baixo, fazendo um movimento anti-horário aqui, e o peso B também, fazendo um movimento anti-horário aqui, enquanto que o outro é um movimento horário. Então são três forças distintas, com torques, cada um com seu torque, e essas duas, peso C e peso B, têm torque de mesmo sentido, concorrendo com o torque da força F. Então podemos dizer que para manter o equilíbrio, o torque da força F tem que ser igual à soma dos dois torques, de peso C com peso B. A soma dos torques de peso C com peso B tem que ser igual ao torque do peso da força F, porque são torques que concorrem entre si. Torque, momento de F é F vezes distância de F. Momento de peso C é peso C vezes a distância C. Momento de peso B é peso B vezes a distância B. Agora vamos colocar os valores. F não tem, então F. DF, que é a distância da força F ao ponto de rotação, não ao ponto do bloco C. A distância de F, que eu vou colocar aqui de azul, até o ponto de rotação, que é esse de azul de cá agora, são 8 metros. É a distância que corresponde ao tamanho da barra. 8 metros. Igual a peso C, 20 newtons. DC é a distância do peso C ao ponto de rotação, que vai sair daqui e chega aqui no ponto de rotação. Descontando 2 metros do tamanho da barra, vai dar 6 metros. Então nós colocamos 6 aqui. Mais peso de B, que é 90 newtons, vezes a distância de B, que é a metade da barra. Vou colocar 4 newtons, muito bem, vou colocar de vermelho aqui. 4 metros, melhor dizendo, 4 metros. É o peso B até o ponto de rotação, essa distância, 4 metros. Já montada a nossa equação, dá para resolver. Então fica 8Fs é igual a 20 vezes 6 dá 120, mais 90 vezes 4, 360. F então vai ser 120 mais 360, 480, dividido por 8. F vai ser igual a 60 newtons é o valor, ou a intensidade, ou o módulo da força F, que é aplicada por uma pessoa que está segurando a barra da sua extremidade esquerda. Pessoal, nós sabemos que para resolver esse exercício, partimos desta equação que eu estou assinalando aqui. Para chegar nessa equação, eu precisei fazer uma interpretação física do nosso esquema, o que me disse que os dois pesos, peso C e peso B, estão competindo contra a força F. Portanto, o momento de peso C com o momento de peso B, somados, tem que ser iguais ao momento da força F, porque eles estão competindo. Agora nós vamos observar, vamos fazer uma análise um pouquinho mais técnica.
Condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio de rotação, que é o que nós estamos estudando. Todos os momentos das forças que atuam em um corpo têm um sentido de rotação próprio. Por exemplo, o momento da força F quer girar a barra nesse sentido. O momento da força peso C e peso B quer girar a barra nesse sentido. Então temos momentos que têm sentido horário e momentos que têm sentidos anti-horário. Vamos aplicar um conhecimento aqui que diz o seguinte, que o somatório de todos os momentos, de todas as forças, quaisquer, tem que ser igual a zero. O somatório de todos os momentos tem que dar zero. É como na condição de equilíbrio de translação, que o somatório das forças, ou a força resultante, tem que ser nulo, ou tem que ser zero. O somatório, ou a resultante dos momentos de todas as forças, tem que ser nulo, ou zero. Para isso, nós vamos dar sinais, vamos atribuir sinais para esses dois tipos de momento. O momento que é anti-horário, nós vamos falar que o seu sinal é positivo. O momento que é horário, o seu sinal vai ser negativo. É uma simples convenção. Não precisa preocupar com o motivo disso ser positivo ou negativo. Por que o momento anti-horário é positivo? Por que o momento horário é negativo? É uma simples escolha, é arbitrário. Então, quando eu tenho um somatório desses três momentos, no caso, momento de F, momento de peso C e momento de peso B, qual é o somatório desses momentos? É o seguinte: o momento de F mais o momento de peso C mais o momento de peso B tem que ser zero. Como peso C e peso B são momentos anti-horários, eles são positivos. Como o momento da força F é horário, é um momento negativo. Então vamos aplicar os sinais. Momento de F é negativo, momento de peso C é positivo, momento de peso B é positivo. Daí eu posso dizer que esse momento de F vai ser jogado para o outro lado do sinal de igualdade, ele vai positivo. Então fica momento de peso C mais momento de peso B é igual a momento da força F. É a mesma equação que nós obtivemos anteriormente. Como eu fiz uma análise um pouco mais técnica a partir do somatório e dos sinais do momento das forças, nós temos aí uma forma de resolver um pouco diferente, mas que vai chegar no mesmo resultado. Essa forma, usando o somatório e os sinais dos momentos a partir da condição de equilíbrio, é uma maneira mais técnica de resolver esse mesmo tipo de problema. Então fica aqui essa videoaula, resolvemos alguns exercícios, falamos então de condição de equilíbrio de rotação, momentos de uma força, e assim voltaremos com o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.